Olá, eu sou Bianca Ferreira, e você está no canal Locra, um canal onde histórias sombrias, fantásticas e imersivas ganham voz. Hoje, eu te convido a entrar em um mundo onde o vento carrega o cheiro de sangue e magia, onde monstros espreitam nas sombras, e os homens, tomados pela ganância, se tornam ainda mais cruéis que as criaturas que temem. Nesse lugar, frio, belo e impiedoso, caminha um homem de olhos violetas e alma cansada. Um caçador, que não busca glória, mas equilíbrio entre o que vive e o que foi amaldiçoado. Séculos se passaram. Impérios ruíram. E ele ainda está aqui. Seu nome é Kael, o caçador imortal. Essa é a sua história. Uma história de destino, perda, e do preço de ser diferente. Prepare-se. A história começa agora. Uma boa história para você e um abraço. Capítulo 3, Dever e Perigo. A neblina pairava sobre o beco estreito, teimosa como um segredo mal contado, escorregando pelos cantos e envolvendo o pequeno restaurante escondido entre uma livraria de fachada gasta e uma loja de discos esquecida pelo tempo. Yuki's Crossing era uma dessas joias que passava despercebida pelo olhar comum, mas para aqueles que sabiam como procurar, era impossível ignorar a energia pulsante que emanava do lugar. A cortina Noren azul tremulava suavemente, deixando escapar pequenos vislumbres do interior, só o suficiente para atiçar a curiosidade. Assim que a porta rangeu ao fechar, o mundo lá fora desapareceu, dando lugar a um refúgio caloroso e íntimo. O cheiro de caldo fumegante e especiarias frescas envolvia os visitantes como um abraço, enquanto a luz dourada das luminárias transformava até as sombras em companhia acolhedora. Kael estava em seu canto habitual, estrategicamente posicionado entre a janela embaçada pelo frio e o balcão. Ele parecia parte do cenário, como uma figura que sempre esteve ali, mesmo que ninguém se lembrasse exatamente quando chegou. Os cabelos escuros, eternamente bagunçados, e os olhos azul-violeta brilhavam sob a luz suave, carregados de algo que estava entre cansaço e uma determinação inquebrável. Ele olhava fixamente para a mesa à sua frente, as sobrancelhas franzidas enquanto girava distraidamente o copo de chá em suas mãos. O silêncio entre os pensamentos de Kael era quase tão palpável quanto o ambiente ao seu redor. Engraçado. Eu jurava que você tinha dito que ia tentar não ficar obcecado. A voz de Yuki cortou o ar como o som de uma nota bem tocada em um instrumento desafinado, irritantemente suave, mas carregada de ironia. Kael ergueu os olhos e viu o gato branco andando pelo balcão, o cachimbo de madeira escura firmemente preso entre os dentes. Yuki era uma visão singular, elegante, quase extravagante, com aquela mancha preta sobre o olho direito que lhe dava ares de pirata ou talvez de um lorde sarcástico. Pensar não é obsessão. É análise, retrucou Kael, sem muito entusiasmo. Ele levou o copo aos lábios, mas não bebeu, deixando o vapor aquecer seu rosto. Chame do que quiser, garoto. Ainda assim, ela ocupa espaço demais aí dentro. Yuki apontou para a cabeça de Kael com um movimento leve do cachimbo, antes de dar um salto gracioso para a mesa. Sentou-se sobre as patas traseiras, observando Kael como se fosse o juiz de um julgamento silencioso. Kael bufou, balançando a cabeça. Como se você soubesse o que acontece aqui dentro. Eu sei mais do que você imagina, Yuki respondeu, a ponta do cachimbo brilhando brevemente enquanto ele soltava uma baforada de fumaça verde clara. Ela rodopiou no ar antes de desaparecer, como se tivesse vontade própria. Ela está em perigo, Kael. E você sabe disso. Os olhos de Kael desviaram para o reflexo na janela. Ele não via a rua além do vidro, apenas a imagem dela. Beatrice. O nome era como um eco em sua mente, reverberando mais forte do que deveria. A marca da sombra profana não é uma coisa que se resolve com força de vontade ou bravata. Yuki continuou, inclinando-se ligeiramente para frente. Você está lidando com forças que fazem até mesmo os mais velhos de nós pensarem duas vezes. Eu sei disso, Yuki, Kael retrucou, sua voz soando baixa, mas afiada. Ele apertou o copo entre os dedos. Mas eu não vou deixá-la sozinha nisso. Yuki soltou um suspiro que parecia carregado de séculos de conhecimento. Ele inclinou o cachimbo e observou a fumaça subir novamente, como se as palavras estivessem escondidas nela. Você está tentando ser o herói de uma história que não escreveu, disse ele, com um tom quase paternal. A marca. Ela não é só uma maldição. É um farol. Um chamado para o que há de mais sombrio no mundo oculto. Não importa o quanto você queira protegê-la, Kael, a questão é: você pode? Eu vou, Kael respondeu, firme.
Havia um fogo em sua voz agora, um brilho quase perigoso nos olhos. Eu não tenho outra escolha. Por um momento, Yuki ficou em silêncio, observando Kael como se o estivesse medindo. Então, ele inclinou a cabeça e soprou mais fumaça, desta vez formando um anel perfeito que se desfez lentamente. Só não esqueça que o preço de proteger alguém pode ser maior do que você está disposto a pagar, disse ele, finalmente. E, às vezes, você nem sabe o que está sendo cobrado, até ser tarde demais. O silêncio pairou entre eles, denso como a neblina lá fora. Kael sabia que Yuki tinha razão, mas não podia permitir que o medo o paralisasse. Ele não era o tipo que recuava, não importava quão assustadora fosse a ameaça. Eu não ligo para o preço, ele disse, depois de um longo momento. Desde que ela esteja a salvo. Yuki sorriu, um sorriso cheio de algo que era ao mesmo tempo admiração e pena. Então é isso, ele murmurou, mais para si mesmo do que para Kael. Você é mesmo o tipo que pula sem olhar para o que há lá embaixo. Kael não respondeu. Ele olhou para a janela novamente, para o reflexo que parecia tão perto, mas estava a mundos de distância. Beatrice. Não importava o que o destino ou as forças ocultas quisessem jogar contra eles, ele já tinha tomado sua decisão. Finalmente, Yuki suspirou, depositando o cachimbo sobre a mesa com um movimento quase teatral. Seus olhos amarelos brilharam, refletindo a luz dourada do ambiente, enquanto a fumaça pairava no ar como se aguardasse o desenrolar da conversa. Há uma forma, disse ele, pausando como se as palavras tivessem peso próprio. Mas você não vai gostar do que precisa ser feito. Kael se inclinou para a frente, os cotovelos apoiados na mesa, as mãos entrelaçadas diante do rosto. Seu maxilar estava tenso, mas sua voz saiu firme, quase desafiadora. Eu não estou aqui para gostar das respostas, Yuki. Estou aqui para saber como resolvemos isso. Yuki ronronou suavemente, um som que carregava tanto divertimento quanto uma nota sombria de compreensão. Ele pegou o cachimbo novamente, girando-o entre os dentes antes de falar. Beatrice não é só uma garota marcada. Ela é uma isca viva. A marca dela não é apenas um símbolo. É uma armadilha cuidadosamente projetada. A energia que emana dela é irresistível para as criaturas do oculto. Elas virão até ela, Kael, e não virão para brincar. Ele parou por um momento, observando as reações do rapaz. E para a bruxa que colocou essa marca, ela é mais do que uma isca. É uma oferenda. Um sacrifício que, se realizado, pode conceder poder e longevidade além da compreensão humana. Kael apertou os punhos sobre a mesa, os nós dos dedos ficando brancos. Ele não interrompeu, mas a tensão em sua postura falava mais do que qualquer palavra. Yuki continuou, sua voz baixa, quase um murmúrio, como se estivesse revelando segredos proibidos. Para remover a marca, o vínculo entre Beatrice e a bruxa precisa ser rompido. Isso não é algo que possa ser feito com um simples ritual ou feitiço. Estamos falando de uma ligação feita com sangue e alma. Para destruí-la, você precisará enfrentar a entidade que a criou, no território dela, sob as regras dela. É um jogo perigoso, Kael. Um jogo que ninguém joga esperando sair ileso. Kael inclinou a cabeça ligeiramente para o lado, seus olhos semicerrados enquanto processava as palavras de Yuki. Ele parecia imóvel, mas o leve tremor em suas mãos denunciava a tempestade que fervilhava dentro dele. E se falharmos? Perguntou, a voz quase um sussurro. Não era uma pergunta que queria fazer, mas sabia que precisava. Yuki piscou lentamente, as orelhas inclinando-se ligeiramente para trás. Se falharem, Beatrice não apenas perderá a vida. Ela perderá a alma. Será consumida, transformada em algo que nem mesmo o tempo pode apagar. Yuki fez uma pausa, os olhos brilhando com intensidade. Mas falhar também significa algo pior para você, Kael. Porque, embora você insista que está apenas protegendo Beatrice por uma promessa ou senso de dever, há mais nisso. Você está preso a ela tanto quanto ela está presa a essa marca. Kael não respondeu imediatamente. Ele desviou o olhar, encarando o reflexo na janela. Ele não via a rua lá fora, apenas a vaga silhueta de Beatrice em sua mente. Desde o momento em que a encontrou, algo nele reconheceu que ela não era como ninguém que já havia conhecido. Mas também sabia que Yuki estava certo. Proteger Beatrice não era apenas sobre ela. Era sobre ele mesmo, sobre o que não estava disposto a perder. O processo de purificação não será fácil, continuou Yuki, puxando Kael de volta ao momento.
Envolverá mais do que simples preces ou símbolos de proteção. A energia da marca precisa ser arrancada de dentro dela, e isso não será um processo indolor. Para Beatrice, será como abrir a própria alma e encarar o abismo. E você precisará estar ao lado dela durante todo o tempo. Porque, Kael, quando aquela energia sair, ela será como uma sirene no meio do oceano. Tudo o que se esconde no oculto virá até ela. Kael respirou fundo, como se tentasse absorver a imensidão do que Yuki dizia. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, mas firme, cheia de determinação. Me diga o que precisamos fazer. Yuki inclinou a cabeça, seus olhos amarelos brilhando com algo que parecia uma mistura de respeito e tristeza. Primeiro, precisamos encontrar onde a bruxa está escondida. Isso não será fácil. Ela protegeu seu território com camadas de dissimulação e engano. Mas há uma trilha. Ele soprou mais uma baforada de fumaça, que se ergueu em espirais antes de desaparecer. Uma trilha feita pela própria energia da marca. Kael assentiu lentamente, sua expressão resoluta. Ele sabia que o caminho à frente seria perigoso, mas não havia espaço para dúvidas. Vamos encontrá-la, disse ele. E vamos acabar com isso. Yuki deixou escapar um sorriso enigmático, os dentes brancos contrastando com o pelo imaculado. Isso é o que eu gosto em você, Kael. Nunca sabe quando desistir. Eles se encararam em silêncio por um momento, a tensão no ar quase tangível. Ambos sabiam que não haveria volta a partir dali. O escritório de advocacia Matsumoto e Partners reluzia sob a luz de neon de Tóquio, com sua fachada de vidro refletindo o caos ordenado da cidade. Lá dentro, os corredores eram um labirinto impecável de madeira polida e carpetes luxuosos. Na mesa no canto direito, Beatrice Carter passava os olhos pelas linhas densas do caso que lhe havia sido confiado, uma expressão séria moldando seu rosto. Os parágrafos detalhando as acusações contra Ryu Tanaka eram carregados de formalidades jurídicas e intenções duvidosas. Apesar disso, algo estava errado. Ela sentia isso, mesmo que ainda não conseguisse apontar exatamente onde. Uma batida discreta na lateral de sua divisória interrompeu seus pensamentos. Tris. Ryan apareceu, equilibrando 2 copos de café em uma bandeja improvisada. Seu sorriso era tão caloroso quanto despretensioso, e ele carregava uma aura de leveza que parecia quase mágica naquele ambiente austero. Por favor, diga que está disposta a se envenenar comigo. Ele ergueu um dos copos em direção a ela. Beatrice arqueou uma sobrancelha, mas pegou o copo. Se isso for tão ruim quanto o último, prefiro ficar com sede. Ryan suspirou dramaticamente, encostando-se à mesa dela com uma graça casual. Bom, pelo menos aprecio o esforço. Este é o meu 3º round com aquela máquina de café infernal, e ela finalmente me permitiu algo que não parece um crime contra o paladar humano. Ela tomou um gole pequeno e franziu a testa. Ainda parece um crime, Ryan. Ele deu de ombros com um sorriso cínico. Pelo menos você está hidratada. Agora, sério, ouvi dizer que te jogaram direto nos lobos. Primeiro dia e já é você quem pega o caso do Ryu Tanaka. Quem você irritou no RH? Não é tão simples. Beatrice suspirou, fechando o arquivo por um momento para encará-lo. A Aiko confiou isso a mim. Se ela acha que eu dou conta, então dou. Ryan inclinou-se, cruzando os braços. Ou isso, ou ela gosta de ver advogados novos se afogando. Qual das duas opções parece mais provável? Antes que ela pudesse responder, sua atenção foi desviada de volta para a tela. Uma gravação havia acabado de carregar. Beatrice ajustou os fones de ouvido e pressionou play. Uma voz masculina encheu o pequeno espaço, grave e controlada, com uma estranha cadência que parecia mais calculada do que natural. Isso é ele? Ryan se inclinou curioso, mas hesitante. Beatrice assentiu, seu rosto sério. É. Ela pausou o áudio e olhou para o amigo. Algo sobre ele não bate. Não parece só um criminoso comum. Ryan a encarou por um momento, depois gesticulou dramaticamente. Por favor, não me diga que está pensando em investigar isso sozinha. Você é boa, Tris, mas não tão boa. Além disso, a palavra mágica aqui é advogada, e não detetive particular. Eu não vou investigar. Ela mentiu descaradamente, voltando sua atenção para o arquivo. Antes que Ryan pudesse continuar, o telefone de Beatrice vibrou. Ela atendeu rapidamente. Carter falando. A voz do outro lado era direta e carregada de autoridade.
Senhorita Carter. Aqui é Reiko Fujimoto, detetive da polícia de Tóquio. Estou no prédio e gostaria de conversar com você. Beatrice hesitou por um segundo, mas respondeu com firmeza. Certo. Estou no 27º andar. Poucos minutos depois, Reiko Fujimoto entrou no escritório, sua presença parecendo sugar todo o oxigênio da sala. Vestindo um terno impecável, com cabelo preso em um coque elegante, ela exalava autoridade e propósito. Seus olhos escanearam Beatrice, avaliando-a com um misto de curiosidade e respeito contido. Senhorita Carter. Sua voz era baixa, mas carregava peso. Obrigada por me receber. Beatrice se levantou, os braços cruzados em um gesto defensivo. Claro. Mas, detetive Fujimoto, estou curiosa. Por que a polícia está tão interessada no caso do meu cliente? Vou ser direta. Seu cliente, Ryu Tanaka, não é apenas um caso simples de extorsão. Ele está ligado a algo muito maior. Beatrice cruzou os braços, a expressão firme. Ele é meu cliente, detetive Fujimoto. Tenho um dever para com ele. Por que eu deveria ouvir você? O canto dos lábios de Reiko se ergueu em um sorriso discreto. Porque você parece inteligente o suficiente para entender que há coisas mais importantes do que protocolo. Ela se aproximou um pouco, seus olhos fixos nos de Beatrice. Não estou pedindo para trair seu cliente. Estou dizendo para você saber onde está pisando. A Yakuza não é apenas crime organizado. É um ecossistema. E, algumas vezes, algumas de suas partes. Reiko fez uma pausa, escolhendo as palavras. Não são humanas. O silêncio se instalou entre elas como uma terceira presença na sala. Ryan, que até então observava em silêncio, soltou um pequeno engasgo. Desculpe, o quê? Ele se inclinou para a frente, incrédulo. Você está sugerindo que estamos lidando com, tipo, o que exatamente? Vampiros? Lobisomens? Espíritos vingativos? Reiko ignorou o comentário, mantendo sua atenção fixa em Beatrice. Estou tentando mantê-la viva, senhorita Carter. E viva o suficiente para defender outro cliente depois deste. Apenas isso. Beatrice sustentou o olhar dela, mas sua mente trabalhava freneticamente. As palavras da detetive reverberavam em sua cabeça, se misturando com a estranha sensação que ela havia sentido desde que começou o caso. Quando Reiko saiu, o silêncio ficou mais denso. Ryan foi o primeiro a quebrá-lo. Isso foi intenso. Ela podia dar aula de como assustar pessoas em menos de 5 minutos. Beatrice não respondeu imediatamente. Sua mente voltou à gravação de Ryu, ao olhar de Reiko, e no nome de Kael que parecia ecoar sua mente. Kael. Ela murmurou, sem perceber que havia falado em voz alta. Ryan franziu o senho. Kael? Quem ou o que é isso? Ela piscou, tentando afastar os pensamentos. Tris? Ryan a chamou, a voz suave, mas com uma ponta de preocupação. Ei, você está bem? Você ficou com uma cara estranha agora. Ela sacudiu a cabeça, como se pudesse clarear os pensamentos. Eu tô bem, só. Beatrice hesitou, olhando para ele. Foi um dia longo. Ryan estreitou os olhos, claramente desconfiado, mas não pressionou. Tá, vou fingir que acredito. Mas sério, Tris, você precisa de um intervalo. Uma pausa. Uma folga. Uma dessas coisas que as pessoas normais fazem quando não estão mergulhadas em casos impossíveis com potenciais mafiosos que podem ou não ser, sei lá, demônios. Beatrice deixou escapar uma risada curta, mas sem humor. Demônios? Sério, Ryan? Estou apenas interpretando o que a superdetetive Noir disse, ok? Camadas que podem ser mortais. Não dá para culpar minha imaginação. Ela revirou os olhos, mas a brincadeira de Ryan não apagava o incômodo que crescia dentro dela. A sensação de que algo, ou alguém, estava se aproximando. Vou ficar aqui mais um pouco, disse Beatrice, apontando para a tela. Ryan deu um longo suspiro dramático e levantou as mãos em rendição. Tudo bem, sua teimosa. Mas só porque você é incrivelmente cabeça dura. Se precisar de mim, estarei no andar de cima, tentando evitar o colapso nervoso do Suzuki. Ela sorriu de leve enquanto ele saía, mas assim que ficou sozinha, o sorriso desapareceu. Beatrice pegou os fones de ouvido e voltou à gravação de Ryu. Desta vez, ela se concentrou nos detalhes, nos sons ao fundo, nos espaços entre as palavras. Kael, murmurou,
sem perceber. O nome dele era como se tivesse uma gravidade própria. Beatrice esfregou as têmporas. Estava cansada. Era isso. O estresse do caso, as palavras de Reiko, tudo estava se acumulando. Mas a sensação não ia embora. O relógio marcava 16h28, e Beatrice Carter ajeitava os papéis com um gesto cuidadoso, mas nervoso. Seus dedos pálidos traçavam a borda das folhas enquanto ela tentava organizar não apenas os documentos, mas seus pensamentos. O som abafado de telefones e murmúrios de conversas no corredor criava uma trilha sonora distante, quase irrelevante diante do peso daquele encontro. A luz do final da tarde, filtrada pelas persianas, lançava sombras douradas sobre o chão de mármore. Era um contraste cruel com o que Beatrice sentia por dentro, um redemoinho de ansiedade e determinação. Ela estava em Tóquio havia apenas 2 semanas, tempo suficiente para aprender o básico sobre o ritmo implacável da cidade, mas não o suficiente para se sentir em casa. Cada esquina parecia sussurrar que ela não pertencia àquele mundo. Mas, ali estava, advogada júnior no prestigiado Matsumoto & Partners, prestes a encontrar seu cliente mais enigmático. Uma voz suave cortou o silêncio. Senhorita Carter. A recepcionista apareceu na porta, um sorriso educado no rosto. Seu cliente está esperando na sala de reuniões. Quando estiver pronta. Beatrice assentiu, ajustando o blazer cinza com um movimento automático. Seu traje havia sido escolhido com cuidado, profissional, confiante, mas discreto. Enquanto caminhava pelo corredor estreito, sentia as palmas das mãos suarem. Ela parou por um segundo na porta da sala de reunião, respirou fundo e abriu. A sala estava quase silenciosa, exceto pelo som do relógio na parede e o leve farfalhar de tecidos enquanto Ryo Tanaka se movia na cadeira. Ele estava sentado à cabeceira da mesa, relaxado, mas não de forma desleixada. Seu terno preto era impecável, ajustado com precisão, e ele parecia à vontade, como se fosse parte integrante do ambiente. O ar carregava um perfume discreto de tabaco misturado com algo amadeirado, provavelmente cedro. Quando ele ergueu os olhos para ela, Beatrice sentiu um arrepio que percorreu sua espinha. Não era medo, exatamente, mas um instinto de alerta. Os olhos dele eram castanhos, profundos, quase hipnóticos. Havia algo ali que ela não conseguia decifrar, como se ele soubesse muito mais do que deixava transparecer. Beatrice Carter. A voz dele soou, grave, com um toque quase imperceptível de sotaque japonês. Ele disse seu nome como se testasse o peso das palavras, o som rolando suavemente em sua língua. Finalmente nos conhecemos. Ela entrou, fechando a porta atrás de si com um movimento controlado. Senhor Tanaka. Sua voz saiu firme, treinada para soar segura, mesmo quando seu coração martelava. Espero que não tenha esperado muito. Ele esboçou um sorriso de canto, o tipo de sorriso que não revelava muito, mas deixava claro que ele estava no controle. O tempo é relativo, não acha? Ryo inclinou ligeiramente a cabeça, os olhos ainda fixos nela. Mas devo dizer, você é diferente do que imaginei. Beatrice sentou-se do outro lado da mesa, colocando a pasta de documentos entre eles, como se fosse uma barreira simbólica. Imagino que sim. Ela manteve a compostura. Mas estou aqui para falar sobre o seu caso, Sr. Tanaka, não para atender expectativas pessoais. Ele soltou uma risada curta, baixa, mas sincera. Direta. Isso é bom. Ryo recostou-se na cadeira, ajustando distraidamente o punho do terno. Então, por onde quer começar? Beatrice abriu a pasta, mas seus olhos permaneceram nele, avaliando. Comecemos pelo básico. Sua voz era profissional, mas havia uma ponta de curiosidade. Você é acusado de extorsão contra um pequeno empresário. De acordo com o depoimento, houve ameaças claras. Gostaria de ouvir a sua versão. O sorriso dele se ampliou ligeiramente, mas havia um brilho desafiador em seus olhos. Extorsão. Ele repetiu a palavra, quase saboreando-a. Tão formal. Prefiro chamar de reestruturação de prioridades. Beatrice ergueu uma sobrancelha, mas não desviou o olhar. Isso não vai convencer o juiz, Sr. Tanaka. Sua resposta foi calma, mas firme. Se quiser que eu o defenda, preciso que seja honesto. Ele inclinou-se para frente, apoiando os cotovelos na mesa. O sorriso desapareceu, substituído por uma expressão séria, mas enigmática. E se a verdade não for algo que você queira ouvir? A voz dele estava mais baixa,
quase um sussurro, mas carregada de algo denso, algo que parecia transformar o ar ao redor deles. Você é nova aqui. Ainda não entende como as coisas funcionam. Beatriz engoliu em seco, mas manteve o olhar firme. Então me ajude a entender. Ela se inclinou ligeiramente, sem recuar. Por que está aqui? Por que aceitou minha representação? Poderia ter escolhido qualquer outro advogado. Rio hesitou por um segundo, como se estivesse considerando a resposta. Então, ele sorriu novamente, mas desta vez o sorriso era diferente. Não era desafiador nem provocativo. Era sincero. Talvez eu tenha achado você interessante. A frase saiu como uma declaração simples, sem premeditação. Ou talvez eu goste de desafios. Quem pode dizer? Ela ficou em silêncio por um momento, estudando-o. Havia algo em Ryo Tanaka que parecia impossível de definir. Ele era mais do que um cliente, mais do que um homem sob acusação. Ele era um quebra-cabeça, e, por algum motivo, Beatriz sentia que não poderia descansar até juntar todas as peças. Mas, ao mesmo tempo, havia algo mais. Uma sensação vaga, incômoda, como se ela estivesse prestes a ser puxada para algo muito maior do que um simples caso de extorsão. A porta rangeu levemente antes de se abrir com um clique seco. Reiko Fujimoto entrou, a autoridade irradiando de sua postura. O casaco escuro caía perfeitamente sobre os ombros, e o olhar cortante dela varreu a sala como um scanner. Parou em Beatriz por um segundo, depois em Rio. Senhorita Carter, disse ela, com um tom que não deixava espaço para negociação. Ignorou completamente Rio, como se ele fosse invisível. Preciso falar com você. Agora. Beatriz lançou um olhar rápido para Rio, que levantou as sobrancelhas e ergueu as mãos em um gesto despreocupado. Vá em frente, ele disse, inclinando-se para trás na cadeira com um sorriso tranquilo. Eu não vou fugir. Ainda. Reiko não esperou por uma resposta. Ela já estava na porta, os saltos ecoando no chão de mármore do corredor. Beatriz hesitou, sentindo o olhar de Rio ainda fixo em suas costas. Algo em sua expressão era desconcertante, uma mistura de curiosidade e desafio. Mas ela saiu, fechando a porta atrás de si. No corredor, Reiko estava encostada na parede, os braços cruzados sobre o peito. O corredor estava vazio, e a luz amarelada do final da tarde entrava pelas janelas altas, lançando sombras longas e distorcidas. Você e eu precisamos conversar. Agora, disse Reiko, a voz baixa, mas afiada como uma lâmina. Beatriz respirou fundo, cruzando os braços. Sobre o que, exatamente? O que Tanaka te disse lá dentro? Beatriz franziu a testa, confusa com a urgência. Sobre o caso? Nada de muito concreto. Ele é evasivo, mas mantém controle o tempo todo. Por quê? Reiko inclinou-se levemente para frente, o olhar penetrante fixo nos olhos de Beatriz. Porque Tanaka não é só mais um peão da Yakuza. Ele é diferente. Mais perigoso. Beatriz sentiu um frio na espinha, mas manteve o rosto neutro. Perigoso como? Você percebeu, não percebeu? Continuou Reiko, ignorando a pergunta. A maneira como ele fala, como escolhe cada palavra com cuidado. Ele joga com as pessoas, manipula sem esforço. E isso não é só charme. Beatriz estreitou os olhos. Com todo respeito, detetive, eu sou advogada. Meu trabalho não é julgar. É garantir que ele tenha um julgamento justo. Reiko soltou uma risada curta, sem humor, e balançou a cabeça. Você realmente acredita que pode se manter neutra com alguém como ele? Não estou aqui para ser manipulada. Beatriz respondeu com firmeza, mas havia algo na expressão de Reiko que a fez hesitar. E acha que ele escolheu você por acaso? Retrucou Reiko, inclinando-se para perto. Tanaka não escolhe ninguém ao acaso. Ele viu algo em você. Algo que ele pode usar. Beatriz ficou em silêncio por um momento, sentindo uma mistura de indignação e dúvida. Então por que me avisar agora? Não é a primeira vez que você tenta me convencer a largar esse caso. Reiko respirou fundo, como se estivesse escolhendo suas palavras com cuidado. Quando finalmente falou, a voz estava mais suave, mas ainda carregava um peso sombrio. Porque eu quero que você entenda no que está se metendo. Tanaka é apenas uma peça de algo muito maior. Esse caso não é sobre extorsão ou controle territorial. É sobre poder. E, no final,
quem está no meio disso sempre acaba pagando o preço. Beatrice sentiu o coração apertar no peito, mas forçou-se a manter a postura firme. Você acha que estou em perigo? Reiko deu um passo à frente, o rosto sério. Todos estamos, senhorita Carter. Mas você, ela pausou, como se quisesse garantir que as palavras fossem claras. Você está mais perto da fogueira do que imagina. Não cometa o erro de subestimá-lo. O corredor ficou em silêncio por um momento. Beatrice abriu a boca para responder, mas Reiko já estava se afastando, os saltos dela soando como uma batida rítmica no chão. Sozinha, Beatrice sentiu o peso da conversa pendurado sobre ela como uma nuvem. Não era apenas o caso de Ryu Tanaka que parecia perigoso. Era ele. O que ele representava. Beatrice respirou fundo antes de abrir a porta da sala de reunião novamente. Cada passo parecia mais pesado, como se o ar ao seu redor tivesse adquirido uma densidade quase sufocante. A conversa com Reiko ainda reverberava em sua mente como uma sirene de alerta. Mas ela não tinha escolha. Ryu Tanaka estava esperando, e o caso não se resolveria sozinho. Quando a porta se abriu, encontrou-o exatamente onde o havia deixado. Ele estava recostado na cadeira, os braços cruzados, como se o tempo não o afetasse. O sorriso que curvava seus lábios era pequeno, mas havia algo nele que Beatrice não conseguia ignorar, uma mistura de curiosidade e ameaça velada. Bem-vinda de volta, Carter-san, ele disse, a voz baixa e preguiçosa, mas carregada de um humor que parecia brincar com os nervos dela. Espero que a detetive Fujimoto tenha sido esclarecedora. Beatrice fechou a porta com cuidado, lutando para esconder o turbilhão dentro dela. Seu coração estava acelerado, mas sua postura era impecável. Sentou-se novamente, ajustando a cadeira como se fosse uma declaração de controle. Isso não é relevante para o que estamos tratando aqui. Respondeu, sua voz firme. Ryu inclinou a cabeça, estudando-a com olhos que pareciam enxergar mais do que deveriam. O sorriso desapareceu lentamente, substituído por uma expressão neutra, quase calculista. Reiko gosta de assustar as pessoas, ele comentou, casual, mas com uma ponta de desdém. Ela acha que o medo é uma forma eficiente de controle. E, geralmente, está certa. Beatrice ignorou o tom provocador e abriu a pasta sobre a mesa. Seus olhos deslizaram pelos papéis, mas ela sabia que não poderia evitar a tensão no ar por muito tempo. Depois de um momento, levantou o olhar para ele, retomando o foco. Vamos continuar de onde paramos, disse ela, sua voz assumindo um tom mais profissional. Você estava me contando sobre o incidente com o empresário. Preciso de mais detalhes se quiser construir uma defesa. Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, tamborilou os dedos na mesa, os movimentos lentos e ritmados, como se estivesse deliberando cuidadosamente sobre o que dizer. Quando finalmente falou, sua voz soava mais baixa, quase como um segredo. Por que você se importa tanto, Beatrice? Ele perguntou, inclinando-se levemente para frente. Com o caso? Comigo? Você poderia estar em qualquer outro lugar do mundo, lidando com problemas bem menos complicados. Então, por que aqui? Por que eu? A pergunta a pegou de surpresa, e ela sentiu uma pontada de desconforto. Mas não era do tipo que recuava diante de uma inversão de papéis. Não sou eu quem está sendo julgado, respondeu, o tom firme, mas com um leve toque de desafio. Meu trabalho é garantir que você tenha uma defesa justa, independentemente de quem você é ou do que tenha feito. Ryu observou-a com intensidade, como se estivesse se divertindo com a resposta. Lentamente, ele se inclinou mais para perto, diminuindo a distância entre eles, até que sua presença parecia quase sufocante. Justa? Ele repetiu, um sorriso irônico surgindo no canto dos lábios. Você realmente acredita nisso? Justiça? Não como conceito, mas como algo real. Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos dela. Porque eu posso te garantir, Carter, justiça é uma ilusão. No meu mundo, e no seu. Ela sustentou o olhar, recusando-se a ceder. Eu acredito que todos têm o direito de serem ouvidos, respondeu, sua voz ganhando força. E que todos merecem uma chance, mesmo quando o mundo está contra eles. Ryu deixou escapar uma risada baixa, sem humor. Você é fascinante, murmurou. Idealista, até. Mas deixe-me te dar um conselho. Idealismo não sobrevive por muito tempo neste lugar.
Beatrice sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas manteve a expressão firme. Fechou a pasta com um movimento deliberado, suas mãos firmes como pedra. Meu trabalho é lidar com os fatos, Sr. Tanaka, declarou, levantando-se e ajustando o blazer. O resto é irrelevante. Ele não tirou os olhos dela enquanto se afastava, e o sorriso que curvava seus lábios agora era diferente. Não era apenas desdenhoso. Era um aviso. Seja cuidadosa, Beatrice, ele disse, a voz suave, mas carregada de algo mais sombrio. Nem todos neste jogo seguem as regras que você conhece. Ela parou, a mão já na maçaneta, mas não olhou para trás. Não confiava em sua própria expressão para esconder o impacto das palavras dele. Boa noite, Sr. Tanaka, disse, antes de abrir a porta e sair. Enquanto caminhava pelo corredor, o eco de seus saltos parecia um metrônomo para os pensamentos inquietos que martelavam em sua mente. Ela sabia que ele estava escondendo algo. Mas o que a assustava era a sensação de que ele também sabia algo sobre ela. Algo que ela mesma ainda não havia descoberto. Beatrice percorreu o corredor em passos firmes, mas seu interior era um turbilhão. As palavras de Rio ecoavam como um enigma inquietante, cada sílaba impregnada de algo que ela não conseguia nomear. Enxergar o que está nas sombras, ele disse. O que significava? O aviso de Reiko também martelava em sua mente, uma sombra a mais para o cenário já carregado. Ela sentia que estava entrando em um território perigoso, onde as linhas entre verdade e manipulação eram indistinguíveis. Ao chegar no banheiro, fechou a porta com cuidado e encostou-se contra ela por um momento. Precisava organizar os pensamentos, reconstruir as peças de um quebra-cabeça que parecia crescer a cada nova interação. Quando voltou para a mesa, sentou-se, abrindo a pasta novamente. Os documentos, frios e objetivos, eram uma tentativa de trazer clareza, mas ela sabia que os papéis não contavam a história completa. Rio. Um cliente acusado de extorsão, mas cuja presença carregava algo muito maior do que o caso simples sugeria. Ele não era apenas um homem sob acusação, parecia ser uma peça de xadrez enquanto os outros jogavam e enquanto ela tentava entender as regras do jogo. E agora, de alguma forma, ela fazia parte disso. Ela fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Precisava manter o foco. Se havia uma coisa que aprendia rapidamente em Tóquio, era que não podia confiar cegamente em ninguém, nem mesmo em sua intuição. Tudo aqui parecia carregado de significados ocultos, de camadas que só se revelariam no momento certo, ou no mais inoportuno. Enquanto ajustava a cadeira, o telefone da mesa tocou, o som cortando o silêncio como uma faca. Beatrice atendeu, sua voz firme, mas controlada. Beatrice Carter. Do outro lado da linha, a voz de Reiko soou seca, mas direta. Preciso que você passe na delegacia amanhã cedo. Há algo sobre Tanaka que você precisa ver. É importante. Antes que Beatrice pudesse responder, a linha ficou muda. Ela encarou o aparelho por um momento, como se pudesse extrair alguma resposta do silêncio. Um novo mistério se apresentava, mas ela sabia que só tinha uma escolha: continuar andando pelo fio da navalha, tentando não cair. O ar da manhã em Tóquio estava frio e limpo, carregado com o murmúrio da cidade despertando. Beatrice chegou à delegacia pouco antes das 8, o café na mão quase intocado enquanto absorvia a movimentação ao redor. Policiais entravam e saíam, carregando pastas, arquivos, e ocasionalmente, suspeitos com olhares abatidos. O prédio tinha a austeridade característica das instituições japonesas, funcional, mas sem qualquer calor. Ao se identificar na recepção, foi conduzida por um jovem policial até o terceiro andar. Lá, encontrou Reiko a esperando no corredor. A detetive estava vestida com um casaco escuro e o cabelo preso em um coque perfeito. Sua expressão era ainda mais fechada do que de costume. Carter-san, disse Reiko, sem preâmbulos. Por aqui. Beatrice seguiu-a por um corredor estreito até uma sala sem janelas, iluminada por luzes fluorescentes. A mesa no centro estava coberta de papéis, e um monitor exibia imagens estáticas de segurança em preto e branco. Reiko fechou a porta atrás delas antes de falar. Preciso que veja isso antes de continuar defendendo Tanaka. Ela gesticulou para que Beatrice se sentasse, e, sem esperar, começou a empilhar documentos na frente dela. Aqui está a denúncia inicial: extorsão de um pequeno empresário. Aparentemente simples. Mas olhe mais de perto, disse, empurrando os papéis. Leia as datas, os locais.
Beatrice pegou o primeiro relatório, os olhos percorrendo rapidamente o texto em japonês. As descrições eram diretas, uma sequência de incidentes envolvendo um empresário local que alegava ter sido intimidado por Tanaka e seus associados. No entanto, algo parecia fora do lugar. As datas não alinhavam perfeitamente. Havia lacunas que sugeriam que faltavam partes da história. As datas não batem com o depoimento do empresário, comentou Beatrice. Há lacunas aqui. Reiko assentiu, puxando um outro documento. Exato. Mas isso não é tudo. Veja isto. Ela colocou uma foto sobre a mesa. Era uma imagem borrada, mas claramente mostrava Ryu Tanaka em um encontro com um homem mais velho em um restaurante de luxo. Quem é esse? Perguntou Beatrice. Masuro Ishida, um nome grande na Yakuza local, respondeu Reiko. Mas isso foi tirado há 2 semanas, quando Tanaka deveria estar. Ela parou, dando espaço para Beatrice concluir. Intimidando o empresário, segundo o depoimento, completou Beatrice. Reiko inclinou-se para frente, os braços cruzados sobre a mesa. Isso está indo muito além de um caso simples de extorsão. O empresário que acusou Tanaka tem conexões financeiras com um dos maiores conglomerados da cidade. E Ishida. Ele é conhecido por rivalizar com o clã Kurokaji que, curiosamente, parece estar protegendo esse empresário. Acha mesmo que Tanaka está fazendo isso por conta própria? Beatrice sentiu um nó no estômago. Era como se o caso estivesse desdobrando-se em várias direções ao mesmo tempo, cada uma mais perigosa do que a outra. Ela desviou os olhos das fotos e encarou Reiko. Você está me dizendo que Tanaka é uma peça em um jogo maior? Reiko deu um sorriso seco. Não, Carter-san. Estou dizendo que ele é um jogador nesse jogo. Mas ele está jogando contra adversários que você não pode subestimar. O silêncio entre as duas foi interrompido pelo som do monitor. Reiko girou a tela para Beatrice, que viu imagens de câmeras de segurança de um pequeno escritório. A data no canto inferior mostrava ser da noite anterior. Isso aconteceu ontem, disse Reiko. Um dos capangas de Ishikawa foi encontrado morto a 2 quadras do local. E antes de você perguntar, não, Tanaka não foi visto no local. Mas um carro registrado em nome de uma empresa ligada a ele estava estacionado na área. Beatrice sentiu o peso das palavras de Reiko enquanto olhava para as imagens. Um frio percorreu sua espinha. Tanaka não era apenas uma figura complicada. Ele estava mergulhado em um turbilhão de poder, rivalidade e morte. Por que está me mostrando isso? Perguntou ela, a voz mais baixa do que pretendia. Reiko apoiou-se na mesa, os olhos fixos nos dela. Porque quero que entenda o que está em jogo. Defendê-lo significa se envolver nisso, mesmo que indiretamente. Preciso saber se você está preparada para lidar com o que vem a seguir. Beatrice engoliu em seco. Não podia recuar agora, não quando estava tão envolvida. Mas sabia que a escolha de seguir em frente viria com um preço. Olhou para Reiko, a determinação firme em sua voz. Não estou desistindo do caso, se é isso que está sugerindo. Meu trabalho é defendê-lo, e eu farei isso. Reiko suspirou, balançando a cabeça. Então, pelo menos, esteja preparada. Porque Tanaka não joga limpo, e as pessoas ao redor dele também não. Beatrice levantou-se, o peso das informações recém-reveladas ainda pairando sobre seus ombros. Com um aceno curto, ela deixou a sala, caminhando pelo corredor com passos firmes. A delegacia parecia mais fria agora, como se cada canto escondesse um segredo. Enquanto ela saía para a luz do dia, sentiu que o caso de Ryu Tanaka acabou de se transformar em algo muito mais perigoso do que ela imaginava. O restaurante familiar estava quieto naquela noite. As luzes baixas refletiam no balcão de madeira polida, e o ar estava impregnado com o aroma confortante de gengibre e caldo miso. Era um raro momento de calma na casa dos Fujimoto, mas, como sempre, essa serenidade carregava um peso invisível. Reiko entrou pela porta lateral, retirando os sapatos com um gesto mecânico antes de deslizar os pés em um par de chinelos de casa. Seu terno estava impecável, mas o leve amassar na manga esquerda denunciava a pressa com que havia dirigido para casa. Seus olhos buscaram a cozinha, onde sua mãe, Akiko, inclinava-se sobre a bancada, cortando vegetais com precisão. Está tarde, Reiko. A voz de Akiko era suave, mas carregava a força de quem criará 3 filhos sozinha. Há soba fresco na panela, se estiver com fome. Reiko assentiu, largando a pasta sobre a mesa com um suspiro pesado.
Ela se sentou em uma das cadeiras de madeira, a cabeça pendendo por um momento enquanto esfregava as têmporas. O caso Nakamura está ficando cada vez mais complicado, à beira do insuportável. Sua voz era baixa, mas carregava um tom de exaustão que Akiko reconheceu imediatamente. A mãe parou por um momento, erguendo os olhos para encarar a filha. Seu olhar era penetrante, como se pudesse enxergar além das palavras. E você está tentando carregar isso sozinha, como sempre. Akiko enxugou as mãos no avental, aproximando-se da mesa e sentando-se em frente à filha. Reiko, você é forte, mas até mesmo as árvores mais robustas precisam de raízes profundas para se manter de pé. Reiko abriu a boca para responder, mas foi interrompida pelo som de passos leves. Sua filha, Airi, apareceu na entrada da sala, abraçando um travesseiro contra o peito. A menina tinha 9 anos, mas seus olhos pareciam carregar a sabedoria de alguém muito mais velho. Mamãe, você vai para o trabalho de novo? Perguntou Airi, a voz tingida de uma mistura de cansaço e esperança. Reiko sentiu um aperto no peito. Levantou-se, aproximando-se da filha e ajoelhando-se para ficar na mesma altura dela. Não, Airi. Hoje eu fico em casa. Ela estendeu a mão, afastando uma mecha de cabelo do rosto da menina. Vamos assistir ao seu programa favorito depois do jantar. O que acha? Airi assentiu lentamente, mas seus olhos ainda estavam cheios de perguntas que ela não sabia como fazer. Reiko a abraçou, sentindo a fragilidade daquele momento, consciente de que cada decisão profissional afetava profundamente a vida de sua família. Depois que Airi foi para o quarto, Akiko permaneceu em silêncio, observando a filha com atenção renovada. Você sabe que o mundo em que vive não é fácil. Mas precisa lembrar que não está sozinha. A Airi e eu estamos aqui, mas você também precisa aprender a confiar em outras pessoas. Reiko suspirou, pegando uma tigela de soba e sentando-se novamente. Confiar não é algo que vem naturalmente para mim, mãe. Especialmente quando estou lidando com pessoas como Kenji Nakamura. Ele é manipulador, calculista, e cada palavra dele carrega uma camada de intenção. Não posso me dar ao luxo de baixar a guarda. Akiko inclinou-se ligeiramente para frente, sua expressão suavizando-se um pouco. Há uma diferença entre ser cautelosa e ser solitária, Reiko. Você constrói barreiras tão altas que até mesmo aqueles que querem ajudar não conseguem atravessá-las. Há força em se abrir, em permitir que outros carreguem um pouco do peso com você. Reiko não respondeu imediatamente. As palavras de sua mãe ficaram pairando no ar, penetrando lentamente em seu consciente. Ela sabia que Akiko tinha razão, mas também sabia que as escolhas que fazia não eram simples. Havia um delicado equilíbrio entre proteger sua família e cumprir seu dever como detetive. Vou pensar nisso, mãe. Sua voz era suave, quase inaudível. Akiko sorriu levemente, levantando-se e voltando para a cozinha. Mais tarde, naquela noite, enquanto Airi dormia e a casa estava mergulhada em silêncio, Reiko sentou-se em seu pequeno escritório. As pastas de casos estavam espalhadas pela mesa, mas seus olhos estavam fixos em uma foto emoldurada ao lado do computador. Era de seu falecido marido, Hiroshi, segurando uma Airi ainda bebê. Eu sinto sua falta. Reiko murmurou, passando os dedos pela borda da moldura. Todos os dias. A foto parecia olhar para ela, como um lembrete de tudo o que estava em jogo. Ela pegou uma caneta e abriu o arquivo de Ryu Tanaka, pronta para continuar a batalha contra o submundo criminoso. Mas, dessa vez, as palavras de sua mãe ecoavam em sua mente, plantando a semente de uma mudança que talvez estivesse por vir. A noite caía pesada sobre Tóquio, e o barulho constante da cidade parecia até mais intenso sob o manto escuro. O relógio marcava quase meia-noite quando Reiko terminou de revisar os relatórios acumulados em sua mesa improvisada no pequeno escritório de casa. O ambiente estava mal iluminado, com apenas uma lâmpada de mesa projetando um círculo de luz dourada sobre os papéis. Ela se inclinou para trás, massageando a nuca enquanto os olhos buscavam descanso no retrato de Hiroshi e Airi. Havia algo reconfortante em olhar para a foto, mas também algo inquietante, uma lembrança constante de tudo o que ela tinha a perder. Foi então que o telefone em sua mesa vibrou, quebrando o silêncio. Reiko pegou o aparelho com um leve franzir de sobrancelhas. O número era desconhecido. Fujimoto falando. Por um momento, não houve resposta. Apenas um leve ruído de fundo, como se o chamador estivesse em um local movimentado. Reiko estava prestes a desligar quando uma voz masculina finalmente soou,
baixa e arrastada, carregada de uma ameaça velada. Detetive Fujimoto. Trabalhando tarde, não? Reiko sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas manteve o tom firme. Quem está falando? A voz do outro lado soltou uma risada seca, quase sem humor. Vamos dizer que sou um amigo preocupado. Você tem se metido em lugares perigosos ultimamente. Talvez seja a hora de reconsiderar suas prioridades. Reiko apertou o telefone com mais força, seu coração acelerando imperceptivelmente. Se isso é uma tentativa de intimidação, lamento desapontá-lo. Eu não sou tão fácil de assustar. O homem ignorou a provocação, sua voz tornando-se ainda mais fria. Não é você quem deveria estar preocupada. Sua filha é adorável. Airi, não? Ela parece uma boa menina. Uma pena se algo acontecesse com ela. O mundo de Reiko congelou. Ela apertou o telefone tão forte que os nós de seus dedos ficaram brancos. Um abismo abriu-se em seu estômago, mas sua voz permaneceu firme, afiada como uma lâmina. Se você tocar na minha filha, eu prometo que vou caçá-lo até o inferno. A risada do homem foi mais curta desta vez, mas carregava um peso inquietante. Isso é exatamente o que eu esperava ouvir. Mas lembre-se, detetive, o que está em jogo aqui não é apenas sua família. Você está lutando contra algo maior do que você pode compreender. Talvez seja a hora de aprender a jogar o jogo, ou pagar o preço por não seguir as regras. A linha ficou muda antes que Reiko pudesse responder. Ela ficou ali, segurando o telefone como se ele fosse uma arma descarregada, enquanto sua mente processava o que acabará de acontecer. O ar parecia mais denso, sufocante. Com um movimento abrupto, ela pegou sua arma no armário ao lado da mesa e verificou o carregador. A sensação de perigo iminente não era novidade para ela, mas o envolvimento direto de Airi tornava tudo diferente, mais visceral. Este não era apenas mais um caso. Era um ataque pessoal. A voz de Akiko a trouxe de volta à realidade. Sua mãe estava na porta do escritório, os olhos cheios de preocupação. Reiko? O que aconteceu? Você está pálida. Reiko hesitou por um momento, mas sabia que esconder isso não era uma opção. Ela colocou a arma de volta no armário, fechando-o com um gesto firme. Recebi uma ligação. Uma ameaça. Eles mencionaram a Airi. Akiko levou a mão à boca, os olhos arregalados de medo. Mas, em vez de entrar em pânico, ela se aproximou da filha, colocando as mãos em seus ombros. O que você vai fazer? Reiko olhou diretamente para a mãe, sua determinação queimando como uma chama. O que eu sempre faço, mãe. Protegê-las. Mas, para isso, preciso descobrir quem está por trás disso. Eles acham que podem me intimidar. Estão enganados. Akiko assentiu lentamente, mas seu rosto estava carregado de preocupação. Apenas lembre-se, Reiko. Você não precisa fazer isso sozinha. Estamos com você. Mais tarde, enquanto a casa mergulhava no silêncio novamente, Reiko sentou-se na sala escura, olhando pela janela para a vastidão luminosa da cidade. Tóquio parecia indiferente ao drama que se desenrolava em seu coração. Ela pegou o telefone e discou um número que raramente usava. Aqui é a detetive Fujimoto. Preciso de uma localização para uma chamada recebida há 15 minutos. E quero uma equipe de vigilância na minha casa imediatamente. Enquanto desligava, sua mente trabalhava freneticamente. Não importava o quão profundo fosse o submundo que ela enfrentava, Reiko sabia que não recuaria. Havia muito em jogo, e ela não permitiria que o medo definisse suas ações. Ao longe, uma sirene cortava a noite, um som familiar que parecia agora ecoar sua própria resolução. Reiko fechou os olhos por um momento, respirando fundo. A batalha estava apenas começando, mas ela sabia que, para proteger aqueles que amava, estava disposta a enfrentar qualquer coisa. A escuridão da noite parecia mais densa enquanto Reiko acordava, os pulsos latejando contra as cordas apertadas que os mantinham imóveis. O ar estava impregnado de mofo e gasolina, e a única fonte de luz era uma lâmpada trêmula pendurada no teto do que parecia ser uma garagem abandonada. Ela piscou algumas vezes, lutando para recuperar a clareza mental enquanto seu corpo ainda sentia os resquícios do sedativo que fora injetado. Uma voz cortou o silêncio, grave e cheia de desdém. A famosa detetive Fujimoto. Esperava mais resistência de você. É decepcionante, para dizer o mínimo. O homem se aproximou, suas botas ecoando no piso de concreto. Ele tinha traços angulares,
o cabelo curto e um sorriso que não alcançava os olhos. Quem é você? A voz de Reiko saiu firme, apesar da situação. Ela sabia que mostrar medo seria dar a ele o controle. Meu nome é irrelevante. Pense em mim como um mediador. Alguém que veio para ensinar uma lição sobre os limites da sua interferência. Reiko estreitou os olhos, avaliando o homem e o ambiente. Havia 2 outros homens armados próximos à entrada, conversando em voz baixa. Ao fundo, uma van preta estava estacionada com as portas abertas, sugerindo que seu próximo destino não seria algo que ela pudesse aceitar. E qual é essa lição? Reiko questionou, comprando tempo enquanto discretamente testava as cordas em seus pulsos. O homem se inclinou, aproximando-se o suficiente para que ela sentisse o cheiro de cigarro em suas roupas. Que mesmo pessoas como você têm limites. E que, às vezes, sacrificar uma batalha é a única forma de sobreviver à guerra. Reiko encontrou seus olhos, desafiadora. Eu não recuo. Nunca. Ele soltou uma risada curta e se afastou, gesticulando para os outros homens. Foi o momento que ela precisava. Com um movimento rápido, Reiko girou os pulsos, usando a força para romper parcialmente a corda. A dor era intensa, mas não havia tempo para hesitação. Antes que os homens percebessem, ela alcançou um pedaço solto de metal no chão e o usou para cortar o restante da corda. Quando o mediador voltou-se para ela, o sorriso de superioridade desapareceu. Peguem ela! Gritou ele, mas Reiko já estava em movimento. Ela correu em direção à van, usando o ambiente ao seu favor. Pegou uma chave de roda encostada em uma parede e acertou o primeiro homem antes que ele pudesse levantar a arma. O segundo atirador disparou, mas Reiko se jogou atrás de uma pilha de pneus, os tiros ricocheteando no concreto. O tiroteio se intensificou rapidamente. Reiko conseguiu pegar a arma do primeiro homem, agora desacordado, e respondeu com tiros precisos. O som das balas ecoava pelo espaço, misturando-se aos gritos de ordens e o som abafado de metal contra metal. Foi então que o desastre aconteceu. Um jovem que aparentava ser um morador de rua entrou no galpão, provavelmente atraído pelo barulho. Seus olhos arregalados encontraram o caos por um segundo antes que um disparo errante o atingisse no ombro. Ele caiu com um grito de dor. Reiko congelou por um instante, o mundo parecendo desacelerar ao redor dela. O inocente no chão era um peso imediato em sua consciência, uma lembrança brutal de que, em sua linha de trabalho, cada escolha carregava consequências imprevisíveis. Você causou isso, Fujimoto! Gritou o mediador, sua voz cortando o som do tiroteio. Todo esse sangue é culpa sua. As palavras dele cortaram fundo, mas Reiko não podia se dar ao luxo de hesitar. Ela correu até o jovem ferido, puxando-o para a cobertura enquanto disparava contra os agressores restantes. Com habilidade treinada, ela improvisou um torniquete usando um pedaço de tecido arrancado de sua própria camisa. Fique comigo. Você vai ficar bem. Sua voz era firme, mas havia um peso emocional evidente. Os passos dos agressores recuaram, e em poucos minutos o silêncio voltou ao galpão. Reiko sabia que eles não haviam fugido. Aquilo era apenas um intervalo. Ela precisava sair dali. Carregando o jovem ferido com dificuldade, ela encontrou uma saída lateral. O ar da noite estava frio contra sua pele suada, mas o som distante de sirenes era uma promessa de reforços. Ela sinalizou para os paramédicos que chegaram minutos depois, entregando o jovem aos cuidados deles. Quando tudo se acalmou, Reiko permaneceu parada, observando enquanto o jovem era levado para a ambulância. O mediador havia escapado, e a missão dela não estava nem perto de terminar. Mas a imagem daquele inocente ferido ficaria gravada em sua mente. Detetive Fujimoto? Um dos paramédicos chamou. Ele vai sobreviver, mas foi por pouco. Reiko assentiu, aliviada, mas o peso da culpa ainda pressionava seu peito. Mais tarde, em seu carro, ela olhou para o retrovisor, encarando seus próprios olhos. A decisão de agir havia salvado vidas, mas também colocado um inocente em perigo. Era um lembrete cruel da linha tênue que ela caminhava todos os dias. Quantos mais? Murmurou para si mesma, a voz carregada de exaustão e frustração. A noite ainda não havia acabado, e Reiko sabia que o verdadeiro confronto estava apenas começando. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ela permitiu-se sentir o peso daquilo tudo. A luta não era apenas contra o crime. Era também contra o impacto que ele deixava em sua alma. Obrigada por me acompanhar até aqui. Se essa história tocou o seu coração,
deixa o like, segue o canal Locra e compartilha com quem também ama uma boa fantasia sombria. E prepara-se, porque o próximo capítulo pode mudar tudo. Eu sou Bianca Ferreira, e te espero na próxima jornada. Um beijo enorme da tia Bia, e até o próximo episódio.